pecado. Tudo que a gente pensar é Nós pecado. viemos de uma descendência pecaminosa. É. Sim, olha, com homem não te deitarás, como se fosse mulher. Abominação é. Qual é a... Em Levíticos, né? Velho Testamento. Tá. E aí, quando a gente olha, por exemplo, essa leitura, ela tem um contexto totalmente errado, porque quando ele fala isso, ele está dizendo que aquilo era um costume de adoração a outros deuses, Era um não a tipo- Jesus. Mas tá mais pra frente, falando... E aí era um costume e os povos adoravam seus deuses como um sacrifício. Então os homens se deitavam com outros homens para adorar outros deuses. Então assim, era muito maior do que isso, sabe? Mas a Bíblia em nenhum momento vai dizer que o homossexualismo é pecado, a prática homossexual é pecado. O contexto escatológico disso é totalmente diferente do que é abordado. Então, por exemplo, por que as pessoas hoje validam a possibilidade de usarmos roupas de 2 tecidos e só esse Tá versículo falando que o aqui... pessoal escolhe o que é pecado. Opa, é conveniente dizer, entende? Então, a Bíblia, a palavra de Deus, ela foi traduzida, como a Andressa disse, como eu disse em outro momento aqui, muitas vezes. Milhões de vezes. Então, a tendência é que o homem coloque aquilo que é adaptável e conveniente a ele. Ao tempo que... Exatamente. Agora, eu realmente me coloco num lugar de pensar que, será que Jesus faria com os homossexuais o que as pessoas fazem hoje com a gente? Não, Certamente claro que ele não faria. Claro que não. Ele não faria. As pessoas, você trouxe a citação. Tá no trecho do apedrejamento, né? Opa! Tira a primeira pedra, né? Exato. Com certeza que a mesma graça que Jesus teve com a mulher adúltera, ele teria com o homossexual, ali em João 8:11. Mas uma continuação do texto que ninguém lembra de falar é o que Jesus falou a ela. E ele diz: eu não a condeno. Vá e não peques mais. Jesus chamou ela ao arrependimento e a uma mudança de vida. E com certeza Jesus chamaria da mesma forma o homossexual ao arrependimento e uma mudança de vida em Cristo. E eu tenho um sério problema quando alguém quer atribuir algo que o texto não diz, que isso se torna pretexto para afirmar algo que o texto não fala. A teologia inclusiva cai quando ela quer afirmar que em Levíticos 18 há ato cultual de idolatria a um deus pagão de fertilidade, e isso não se fala no texto, e sim um ato de sacrifícios de crianças chamado a um deus Moloque. Então, para compreender o que o texto está querendo dizer, a gente tem que ler todo o capítulo para entender a mensagem, e a gente pode entender essa mensagem usando um pouco do capítulo anterior e o depois também. E qual é a mensagem que Levíticos 18 está querendo trazer aqui? Que o Deus de Israel trouxe a lei por meio de Moisés para falar aos filhos de Israel, trazendo aqui repreensões, exortações de comportamentos que o povo de Deus não deveria tomar, ou seja, fazer. E aqui existe uma lista destes comportamentos que Deus abomina. E vamos entender vários comportamentos abomináveis diante de Deus. Como aqui no versículo 6, nenhum homem chegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir a sua nudes. E nudes quer dizer ver sem roupa, né? E na continuação vem: não descobrirás a nudes de teu pai e tua mãe. Ela é a tua mãe e não descobrirás a sua nudes. Não descobrirás a nudes da mulher de teu pai. É nudes de teu pai. A nudes da tua irmã, a filha do teu pai ou a filha da tua mãe, nascida em casa ou nascida fora, a sua casa a nudes não descobrirás. Portanto, aqui no início do capítulo, está trazendo exortações que ninguém deve ver o seu pai ou sua mãe sem roupa, ou sua irmã ou seu irmão sem roupa, ou qualquer outro parente. Vamos à continuação do capítulo, da mensagem que o capítulo está trazendo. Exortações de práticas e comportamentos que não devem ser vividos como o povo de Deus. Em sexto, não se relacionar com pessoas entre parentes, né? Não se relacionar, aqui no versículo 19, com a mulher quando ela estiver em seus dias de menstruação. Não se deitar com a mulher do próximo, ou seja, adultério, não cometer adultério. Práticas que Deus abomina.
E aqui entra especificamente o Deus que é cultuado nesse capítulo de Levíticos, que está aqui no 21. Não entregue nenhum dos seus descendentes que se dedique a Moloque e não profane o nome do Senhor Deus. Eu sou o Senhor. Moloque, a forma de cultuar Moloque era através de sacrifício de crianças. Não tem nada a ver com sexo cultual ou de fertilidade, ou muito menos idolatria está explanando de alguma forma aqui nesse texto. Não tem nada com isso. O sacrifício, a invocação a esse Deus era através de sacrifício de crianças. Então eu não entendo essa teologia inclusiva ou as pessoas que querem atribuir algo que o texto não diz. E aqui entra o versículo 22, que Levíticos reprova o relacionamento homossexual. Não se deite com outro homem para ter relações com ele, como se fosse mulher. É abominação. Vamos falar sobre isso? Então vamos aqui ao final do capítulo para entender essa questão de abominação. Porém, qualquer um que fizer destas abominações, sim, aqueles que fizerem serão extirpados do seu povo. Então, em Levíticos, o termo abominação está atrelado a vários comportamentos que são reprováveis diante de Deus. Então, não é nada exclusivo em relação ao ato sexual de pessoas do mesmo sexo. E a prática de dedicar crianças a um Deus como sacrifício, no caso Moloque, ele é encontrado em vários relatos bíblicos essas práticas. E que em alguns casos eram usados em busca de vitória ou até a possibilidade de uma fertilidade, mas que a invocação não tinha nada a ver em relação a sexo cultual, em relação a deuses de fertilidade, mas sim sacrifício de crianças ao deus Moloque, nesse texto. E a gente precisa entender outra coisa. Em relação a ele questionar sobre os tecidos, por que alguns ainda hoje não são mais pecados, querendo colocar na mesma posição a questão da homossexualidade, é que hoje não vivemos mais a era da lei e nem a parte cerimonial do Antigo Testamento, mas podemos entender e seguir a lei moral, né? E hoje vivemos a nova aliança, a geração da graça, vivemos a doutrina dos apóstolos, que traz como uma reafirmação daquilo que precisamos viver como cristãos. Então, alguns alimentos foram purificados no Antigo Testamento, Marcos 7:18, se eu não me engano. Atos também, o Senhor fala com Pedro e repreende Pedro por ele tratar como impuro algo que Deus purificou como alimento. Então, a palavra ela traz total compreensão do porquê de algumas mudanças e do porquê que algumas coisas ainda são reprováveis diante de Deus. E isso que é complicado, quando ele vem dizer que em nenhum momento a Bíblia trata como pecado a homossexualidade. Entrando com relativismo, tentando desmerecer algumas passagens bíblicas como fundamento, e ainda colocando em xeque a sua tradução, porque existem algumas Bíblias que têm uma tradução um pouco diferente da outra, mas ela não foge do seu sentido original, do que ela diz como fundamento e como verdade, porque a palavra de Deus ela é inerrante, ela não erra. E Romanos capítulo 1, do versículo 24 ao 28, claramente fala aqui sobre a conduta reprovável de pessoas do mesmo sexo. Aqui no versículo 27. Desta mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Ou como aqui em 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 9, quando aqui fala dos efeminados, fala no seu sentido original no grego, como acernokoitai e malakoi, ativos e passivos, ou seja, o ato sexual que é reprovável diante de Deus. Então aqui deixa muito claro, reafirmando Levítico 18:22 sobre o homem se deitar com outro homem. Então, necessariamente você se entender homossexual não é bem um pecado, mas o ato sexual que sim é reprovável diante de Deus. Inclusive nesse mesmo texto fala que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus Cristo pelo Espírito Santo do nosso Deus. Em seu contexto, fala que a graça de Deus veio sobre a cidade de Corinto e pessoas que cometiam esses comportamentos que são pecados à luz da palavra, como fornicadores, idólatras, adúlteros, no caso, efeminados, houve uma mudança de vida, houve uma transformação, né?
Então, pessoas que viveram essas práticas, deixaram de viver essas práticas e viveram uma novidade de vida. E claramente, a palavra tanto reprova, mas também afirma que houve pessoas que foram transformadas por Deus nessa área da homossexualidade. Então, o fato é, a teologia, inclusive, ela não subsiste na palavra de Deus, porque ela nem consegue afirmar aquilo que eles pregam, e muito menos afirmar pelo menos um versículo na palavra que justifique aquilo que eles dizem. E pelo contrário, como eu mostrei, a palavra reprova e houve pessoas que tiveram vida transformada nessa área. E eu me coloco nessa porque eu também vivi muitos anos isso na minha vida e hoje vivo uma novidade de vida e o Jesus que eu conheci me fez viver essa novidade, inclusive voltar ao sentido original daquilo que ele me fez como homem em se relacionar com a mulher e constituir família e estou vivendo esse processo aí. Olha, isso aqui era eu. E esse aqui também. E hoje, há 6 anos caminhando com o Senhor, estou noivo. E essa aqui é a minha noiva. Ela também viveu muitos anos a homossexualidade, mas tem 7 anos na presença do Senhor. E daqui a 2 meses vamos casar, para a glória de Deus. Então, claro, existe graça de Deus para alguém que é homossexual, como mesmo falei, houve homossexuais transformados na cidade de Corinto. E Jesus trataria o homossexual assim da mesma forma como a mulher adúltera. Porém, diria para ele assim como para ela: vá e não peques mais. Chamaria ao arrependimento e uma busca de vida de santidade. E Jesus trataria como qualquer outra pessoa que viva uma vida que o glorifique. Só isso.